Tudo parecia completamente normal, até que um único segundo mudou tudo. Câmeras registraram fenômenos tão estranhos que parecem desafiar a realidade. Número 1. Nuvens perfeitas no céu. Um homem estava parado em um posto de gasolina quando percebeu algo estranho acima dele. O céu parecia perfeito demais, com nuvens formando ondas extremamente organizadas, quase como se alguém tivesse desenhado o oceano no ar. Intrigado com aquela visão incomum, ele começou a filmar. As formações tinham um padrão tão preciso que pareciam artificiais. Na internet, várias pessoas sugeriram que aquilo poderia ser resultado de experimentos atmosféricos ligados ao projeto HAARP. No entanto, especialistas apontaram uma explicação mais provável. Eram nuvens Kelvin-Helmholtz. Esse tipo raro de formação aparece quando uma camada de ar mais rápida desliza sobre outra mais fria e densa, criando ondas semelhantes às do mar. Elas costumam durar apenas alguns minutos antes de desaparecer, o que torna o registro ainda mais impressionante. Número 2. Redemoinho de fogo na neve. Em um vídeo gravado no estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, algo bastante incomum foi registrado em uma garagem coberta de neve. Um pequeno redemoinho de fogo girava sobre a superfície branca enquanto derretia o gelo ao redor. À primeira vista, parecia algo sobrenatural, como se o gelo estivesse literalmente pegando fogo. A chama se movia em espiral, criando uma cena que parecia saída de um filme de fantasia. Mais tarde, descobriu-se que o proprietário da casa havia derramado gasolina para tentar limpar o caminho coberto de neve. Quando o combustível entrou em combustão, o movimento do ar criou aquele redemoinho de chamas. Não havia nada mágico ali, apenas química e física funcionando juntas. Mesmo assim, ver fogo girando sobre neve ainda parecia algo completamente surreal. Número 3. A coluna misteriosa. Um vídeo estranho começou a circular online, mostrando uma enorme coluna de fumaça e luz disparando em direção ao céu. Quem publicou a gravação afirmava que aquilo não era cena de filme nem efeitos especiais. Segundo ele, tratava-se de algo real que deveria permanecer oculto do público. O autor do vídeo dizia que as imagens vinham de uma área de testes e que nada naquele fenômeno parecia natural. Moradores próximos relataram preocupações com possíveis radiações ou sintomas estranhos após o evento. Apesar das especulações, nunca houve confirmação oficial sobre o local exato ou sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Número 4. A cidade que queima por baixo. Imagens impressionantes mostraram estradas rachadas liberando fumaça e um brilho estranho vindo de baixo do asfalto. Não era computação gráfica. Aquilo acontecia na cidade de Centralia, localizada no condado de Columbia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão subterrânea e nunca mais foi completamente apagado. Durante décadas, o fogo continuou queimando sob o solo, liberando gases tóxicos e abrindo crateras perigosas. O que antes era uma comunidade mineradora movimentada, acabou sendo abandonada aos poucos. Casas foram demolidas e moradores receberam ordens para se mudar. Aos 2020, restavam apenas pouquíssimas pessoas vivendo ali. O incêndio subterrâneo continua ativo até hoje, enquanto a cidade praticamente desapareceu ao redor dele. Número 5. O brilho sobre o rio. Moradores se reuniram nas margens do rio Arkansas depois de perceberem algo estranho no céu acima da cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Sob uma camada espessa de nuvens, uma luz pulsante iluminava o céu de maneira constante. O brilho aparecia e desaparecia em um ritmo regular, como se estivesse respirando. Não havia tempestade, trovões ou relâmpagos na região naquele momento. Testemunhas afirmaram que o fenômeno durou vários minutos. Algumas pessoas brincaram dizendo que parecia uma batalha intergaláctica acontecendo acima das nuvens.
Outras acreditaram que poderia ser algum tipo de experimento atmosférico ou fenômeno elétrico incomum. Número 6. A faixa de fogo. Um vídeo publicado anonimamente mostrou algo que deixou muita gente intrigada. Um objeto em chamas parecia atravessar rapidamente um campo aberto, enquanto o fogo se espalhava pela grama ao redor. A velocidade do fenômeno era incomum e difícil de comparar com qualquer coisa conhecida. Algumas pessoas acreditaram que o vídeo mostrava um fenômeno natural raríssimo, que nunca havia sido registrado daquela forma. Outras teorias foram muito mais extremas, sugerindo que poderia ser alguma entidade sobrenatural feita de fogo. Céticos, por outro lado, afirmaram que provavelmente se tratava apenas de edição de vídeo bem feita. Mesmo assim, o clipe continua sendo discutido até hoje. Número 7. O céu vermelho da Indonésia. No dia 18 de dezembro de 2025, moradores da região de Pandeglang, na Indonésia, ficaram assustados ao ver o céu se tornar completamente vermelho. O tom intenso fez muitas pessoas acreditarem que algo apocalíptico estava acontecendo. Vídeos rapidamente começaram a circular nas redes sociais, mostrando um céu que parecia coberto por sangue. Alguns moradores realmente acreditaram que aquilo poderia ser um sinal do fim do mundo. Autoridades locais explicaram depois que o fenômeno era causado por condições atmosféricas específicas, combinadas com partículas no ar. Ainda assim, para muitas pessoas, a explicação não foi suficiente. A aparência do céu lembrava muito cenas da dimensão invertida da série Stranger Things. Número 8. A fissura em chamas na Islândia. Moradores de uma pequena cidade da Islândia ficaram alarmados quando uma enorme rachadura surgiu no meio da área urbana. A abertura no solo liberava fumaça e parecia queimar por dentro, como se a própria terra estivesse pegando fogo. Algumas pessoas acreditaram que aquilo era resultado de atividade sísmica ou vulcânica comum na região. Outras teorias, muito mais conspiratórias, mencionaram novamente experimentos atmosféricos ligados ao HAARP. Independentemente da causa, a fissura parecia extremamente instável e perigosa. A cena dava a impressão de que o solo já não era mais confiável. Número 9. A figura nas nuvens. Uma fotografia publicada online dividiu completamente a opinião das pessoas. A imagem mostrava uma formação de nuvens estranhamente semelhante a uma figura gigantesca, vestida com algo parecido com um manto. A forma parecia olhar diretamente para o bairro abaixo. Algumas pessoas acreditaram que aquilo representava uma figura divina observando a cidade. Outras interpretaram a mesma imagem como algo muito mais sombrio, semelhante a uma figura da morte. O curioso é como uma única nuvem conseguiu despertar interpretações totalmente diferentes, refletindo exatamente o que cada pessoa acreditava ou temia. Número 10. A porta de luz no céu. Moradores da cidade de Tulsa registraram algo realmente estranho. Por alguns segundos, uma forma retangular extremamente luminosa apareceu no céu, como se fosse uma porta se abrindo entre as nuvens. A luz brilhou intensamente e depois desapareceu quase instantaneamente. Apesar de ter durado pouco tempo, a imagem era clara o suficiente para gerar inúmeras teorias online. Algumas pessoas disseram que parecia um portal celestial. Outras afirmaram que poderia estar ligado à teoria conhecida como Projeto Blue Beam. Também houve quem sugerisse que aquilo poderia ser algum tipo de tecnologia holográfica avançada sendo testada. Até hoje, ninguém apresentou uma explicação definitiva. Número 11. O anel de fogo no céu. Moradores de uma cidade ficaram completamente intrigados quando perceberam algo incomum acima das nuvens. Um enorme anel de fogo parecia flutuar no céu, formando um círculo quase perfeito. O brilho intenso fazia parecer que as próprias nuvens estavam queimando por dentro. O mais estranho era que o fogo permanecia preso naquele formato circular, sem se espalhar e sem desaparecer rapidamente.
Algumas pessoas afirmaram que aquilo poderia ser resultado de experimentos de manipulação climática. Outras acreditaram que parecia mais com a abertura de algum tipo de portal no céu. Independentemente da teoria escolhida, ninguém conseguiu explicar por que o fenômeno permaneceu visível por tanto tempo. Número 12. Os espirais escuros no gelo. Um vídeo gravado nas regiões próximas da Antártida mostrou algo que deixou muitos observadores intrigados. À distância, parecia apenas um pequeno ponto escuro sobre um grande iceberg. Porém, quando a câmera aproximou a imagem, revelou algo muito mais estranho. O gelo branco estava marcado por manchas negras em forma de espirais, como se alguém tivesse pintado desenhos sobre a superfície congelada. Algumas pessoas sugeriram que o gelo poderia estar reagindo a algum processo químico interno. Outras acreditaram que se tratava de um fenômeno natural completamente novo. Até hoje, nenhuma explicação oficial detalhada foi apresentada. Número 13. O relâmpago que mudou de cor. Dois amigos caminhavam durante a noite quando perceberam algo estranho no céu. Um clarão apareceu entre as nuvens, mas não parecia um relâmpago comum. A luz mudou de cor rapidamente, passando do verde para o vermelho, e começou a girar no céu como se estivesse se reorganizando. O fenômeno não seguiu o comportamento típico de uma descarga elétrica comum. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser uma manifestação atmosférica extremamente rara. Outras ficaram convencidas de que aquilo parecia mais uma atividade de origem extraterrestre. Seja qual for a verdade, a gravação mostrou algo que definitivamente não parecia normal. Número 14. A rachadura gigante na estrada. Depois de um terremoto no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, um homem filmou uma enorme rachadura que se abriu no meio de uma estrada. O asfalto havia se dividido completamente, criando uma fenda impressionante que atravessava a pista inteira. A aparência do dano era tão intensa que parecia que algo gigantesco havia atingido o local com força. Motoristas que passaram pela área ficaram chocados com o tamanho da fissura. A gravação mostrou claramente como a força da natureza pode transformar uma estrada comum em um cenário de destruição em poucos segundos. Número 15. A linha luminosa com orbes. Um morador registrou algo no céu que o deixou completamente confuso. Uma longa linha brilhante atravessava a noite, enquanto 3 orbes luminosos giravam em torno de uma das extremidades. Ele afirmou que também havia visto, mais cedo naquele mesmo dia, um objeto cilíndrico deslizando silenciosamente pelo céu. Quando o objeto desapareceu atrás de uma nuvem, a própria nuvem pareceu brilhar por dentro. Na internet, muitas pessoas associaram o fenômeno a teorias sobre tecnologias capazes de manipular a atmosfera. Outros acreditaram que poderia ser apenas algum efeito óptico incomum. Número 16. O padrão azul no céu da Suécia. Uma gravação feita perto da cidade de Abisko, na Suécia, mostrou um brilho azul intenso iluminando o céu noturno. A luz parecia organizada em um padrão geométrico bastante definido, algo que não lembrava o comportamento típico da aurora boreal. A cena era bonita, mas ao mesmo tempo misteriosa. Algumas pessoas admiraram o fenômeno apenas como um espetáculo natural raro. Outras acreditaram que poderia estar relacionado à teoria do projeto Blue Beam. Independentemente da interpretação, o padrão luminoso definitivamente não parecia comum. Número 17. Os olhos no céu. Um homem que gravava um vídeo em uma área de floresta capturou algo que fez muitas pessoas assistirem ao vídeo mais de uma vez. No céu, apareceram 2 grandes círculos luminosos de cor alaranjada. Eles estavam posicionados lado a lado e pareciam observar tudo abaixo deles, como se fossem 2 olhos gigantes. Diferente de estrelas, aquelas luzes não piscavam nem se moviam rapidamente.
Elas simplesmente permaneciam ali, imóveis. Alguns espectadores disseram que poderia ser uma ilusão causada por nuvens e luz solar. Outros acreditaram que parecia uma falha na própria realidade. Número 18. A nuvem com asas. Uma formação de nuvem extremamente incomum apareceu no céu e rapidamente chamou a atenção das pessoas. A nuvem parecia formar o contorno de uma figura enorme, com algo semelhante a asas abertas. Muitas pessoas interpretaram a imagem como a silhueta de um anjo descendo do céu. Para alguns, aquilo parecia um sinal positivo ou até uma espécie de bênção. Já outros acreditaram que poderia representar algum tipo de aviso simbólico. Curiosamente, todos estavam olhando para a mesma nuvem, mas cada pessoa enxergava um significado completamente diferente. Número 19. 2 sóis no céu. Alguns vídeos surgiram na internet mostrando algo muito estranho no céu da Arábia Saudita. As imagens pareciam mostrar 2 sóis brilhando ao mesmo tempo. Um deles era claramente o Sol verdadeiro, mas outro ponto luminoso muito semelhante aparecia próximo. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser apenas um reflexo causado pela atmosfera ou pela lente da câmera. Outras teorias foram muito mais ousadas, sugerindo que poderia existir algum tipo de experimento envolvendo um sol artificial. A simples visão de 2 luzes solares no mesmo céu foi suficiente para deixar muita gente intrigada. Número 20. As chamas verdes no campus. Um incidente incomum aconteceu na Universidade Texas Tech, localizada na cidade de Lubbock, nos Estados Unidos. Um vídeo mostrou chamas de cor verde brilhante saindo de um bueiro enquanto a tampa vibrava violentamente. O fogo parecia algo tirado de um filme de ficção científica. Posteriormente, foi revelado que uma subestação elétrica subterrânea havia explodido. O acidente liberou gases e materiais que produziram aquelas chamas verdes e amarelas. Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e, felizmente, ninguém ficou ferido. Mesmo assim, a aparência do fenômeno parecia saída de um experimento científico descontrolado. Número 21. O feixe azul no céu. Um homem registrou algo extremamente estranho durante o dia. Um feixe azul intenso parecia subir diretamente da Terra em direção ao céu, formando uma linha perfeitamente definida. A imagem parecia algo tecnológico, como se alguma máquina tivesse disparado energia para a atmosfera. Algumas pessoas acreditaram que poderia estar relacionado a experimentos científicos de grande escala. Outras afirmaram que provavelmente era apenas um efeito óptico, causado pela luz e pelas nuvens. Ainda assim, o feixe azul parecia impressionante o suficiente para gerar inúmeras teorias. Número 22. O horizonte dividido. Pessoas que estavam relaxando em barcos próximos a um rio perceberam algo surreal no céu. O horizonte parecia dividido em 2 partes completamente diferentes. De um lado, o céu estava limpo e azul. Do outro, havia nuvens com um tom rosado, semelhante ao pôr do sol. A divisão entre as 2 áreas era tão nítida que parecia uma linha traçada no céu. Algumas pessoas sugeriram que aquilo poderia estar ligado a teorias conspiratórias envolvendo manipulação climática. Outros explicaram que certas condições atmosféricas podem criar contrastes visuais muito marcantes entre diferentes massas de ar. Número 23. A pedra flutuante. Um homem que caminhava por uma região desértica registrou algo que parecia impossível. Um enorme bloco de pedra estava suspenso no ar, sem nenhum tipo de suporte visível. Ele caminhou ao redor da rocha enquanto filmava, mostrando que não havia fios ou estruturas escondidas. Mesmo assim, a pedra permanecia flutuando. O vídeo rapidamente gerou inúmeras teorias na internet.
Algumas pessoas falaram sobre tecnologia secreta avançada. Outras sugeriram atividade extraterrestre. O fato é que aquela rocha parecia desafiar completamente as leis da física. Número 24. A luz vermelha sobre Bogotá. Moradores da cidade de Bogotá, na Colômbia, testemunharam um fenômeno luminoso estranho no céu. Uma luz brilhante se movia entre as nuvens de forma irregular. Em determinado momento, ela começou a emitir um brilho vermelho intenso, como se algo estivesse queimando no céu. Pessoas que gravaram o evento pareciam completamente sem palavras diante da cena. O padrão de movimento da luz não parecia seguir o comportamento de aviões ou satélites conhecidos. A grande pergunta continuou sem resposta. O que exatamente foi visto naquela noite? Número 25. O anel escuro no céu. Um motorista que atravessava a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, no ano de 2025, registrou algo bastante estranho entre as nuvens. No meio do céu, havia um brilho intenso pulsando, mas no centro daquela luz aparecia um círculo escuro, quase como um buraco dentro do próprio brilho. A cena parecia algo fora do comum, como se uma abertura tivesse surgido no meio da luminosidade. Alguns espectadores afirmaram que aquilo parecia claramente um objeto voador não identificado. Outros brincaram dizendo que cientistas poderiam ter aberto um portal no céu. O detalhe que mais chamou a atenção foi justamente o anel escuro no centro, que parecia perfeitamente definido e nada acidental. Número 26. A erupção no concreto. Um pequeno vídeo viralizou mostrando algo extremamente incomum acontecendo em uma calçada de concreto. O chão parecia entrar em erupção, como se fosse lava surgindo de dentro da terra. Segundo uma testemunha local, o fenômeno foi tão repentino que um pequeno tufo de grama foi lançado para o alto pela força da explosão. Muitas pessoas começaram a especular sobre o que poderia ter causado aquilo. Alguns acreditaram que uma escada metálica encostada em fios elétricos poderia ter provocado uma reação elétrica estranha no solo. Outros ficaram convencidos de que aquilo poderia ser um sinal de atividade sísmica, ou algo ainda maior prestes a acontecer. Número 27. O orbe sobre o oceano. Um homem que estava parado em uma praia registrou algo que o deixou completamente imóvel. Sobre o oceano, um orbe extremamente brilhante pairava silenciosamente no ar. A luz era intensa e o objeto se movia com velocidade surpreendente, sem produzir qualquer som. Depois de alguns segundos, o orbe simplesmente desapareceu de forma instantânea, como se alguém tivesse desligado uma lâmpada. Felizmente, o homem estava gravando naquele momento. O vídeo rapidamente gerou debates online. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser um fenômeno elétrico raro. Outras imaginaram que talvez fosse uma sonda extraterrestre observando a região. Número 28. A rachadura no céu. Um vídeo realmente chocou quem assistiu. Durante um dia de céu completamente azul, um homem percebeu um pequeno ponto escuro muito alto acima dele. Quando aproximou a câmera, o ponto não parecia um pássaro, nem qualquer tipo de objeto comum. Em vez disso, parecia literalmente uma rachadura no céu, como se a própria estrutura do céu estivesse se abrindo. Além da fenda, havia apenas escuridão absoluta. Se aquela gravação fosse real, levantava perguntas extremamente desconfortáveis sobre o que realmente existe além do que conseguimos enxergar. Número 29. Os sóis gêmeos. Existem rumores antigos sobre a possibilidade de elites tecnológicas estarem desenvolvendo um sol artificial. Um passageiro de avião acabou registrando algo que fez essas teorias parecerem menos absurdas para algumas pessoas. Acima das nuvens, era possível ver o sol verdadeiro brilhando intensamente. Porém, mais abaixo, entre as nuvens, havia outra luz circular quase perfeita, parecendo uma versão menor do próprio sol. A semelhança era impressionante.
Algumas pessoas relacionaram o fenômeno aos experimentos chineses conhecidos como sol artificial, utilizados em pesquisas de fusão nuclear. Mesmo assim, ver duas luzes solares no mesmo cenário foi algo que deixou muita gente desconfortável. Número 30. O nascer do Sol Vermelho. Um morador da Califórnia registrou uma cena que parecia saída de um filme pós-apocalíptico. O sol estava nascendo atrás do horizonte da cidade de Los Angeles, enquanto uma enorme camada de fumaça cobria completamente a paisagem. A luz solar atravessava as partículas de fumaça e criava um tom vermelho intenso no céu. O resultado foi uma imagem assustadora, com a cidade mergulhada em uma tonalidade vermelha profunda. Muitas pessoas online entraram em pânico ao ver o vídeo, relacionando a cena a mudanças climáticas extremas ou até a sinais bíblicos. Na realidade, o vídeo foi gravado durante os grandes incêndios florestais da região, quando a fumaça filtrou a luz solar e criou aquela coloração dramática. Número 31. A sombra durante o eclipse. Um homem que filmava um eclipse solar acabou registrando algo que definitivamente não esperava. Enquanto o Sol ficava parcialmente encoberto, uma forma escura atravessou rapidamente o céu. O objeto apareceu apenas por um breve instante, antes de desaparecer atrás das nuvens. A imagem durou apenas uma fração de segundo, mas foi suficiente para gerar inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser um objeto voador não identificado. Outras sugeriram que talvez fosse uma distorção causada pelo próprio eclipse ou pela câmera. Também houve quem acreditasse que poderia ser alguma criatura passando pelo céu. Número 32. A nevasca extrema. Imagens recentes vindas da região de Kamchatka mostraram um cenário impressionante. A área foi coberta por uma quantidade gigantesca de neve, chegando a cerca de 5 metros de altura em alguns pontos. Esse volume quebrou recordes que existiam há aproximadamente 146 anos. A neve chegou ao topo de prédios residenciais, engoliu carros inteiros e obrigou moradores a cavarem verdadeiros túneis apenas para conseguir sair de casa. Crianças chegaram a deslizar pela neve diretamente das janelas dos apartamentos. A paisagem parecia algo saído de um filme apocalíptico, mas era completamente real. Número 33. Os buracos de luz no céu. Em uma pequena cidade da China, moradores observaram algo extremamente estranho no céu. A camada de nuvens parecia ter sido perfurada por várias aberturas circulares. Por essas aberturas, uma luz intensa parecia entrar, como se viesse de algum lugar além do céu. O fenômeno não se parecia com nuvens comuns, nem com simples raios de sol atravessando a atmosfera. Algumas pessoas acreditaram que se tratava de um efeito atmosférico raro. Outras afirmaram que aquilo parecia uma falha na própria realidade. Número 34. A neve que parecia plástico. Durante anos, circularam teorias estranhas na internet, afirmando que a neve moderna não seria natural. Um homem decidiu testar isso em vídeo. Ele pegou uma bola de neve e aproximou um isqueiro da superfície. Em vez de derreter imediatamente como esperado, a neve começou a escurecer e produzir um cheiro que ele descreveu como semelhante a plástico. O vídeo rapidamente gerou debates intensos online. Algumas pessoas afirmaram que aquilo seria prova de manipulação climática e neve artificial. Outras explicaram que o fenômeno poderia ocorrer por causa de impurezas ou compressão do gelo. Número 35. A substância negra no deserto. No deserto da Arábia Saudita, moradores encontraram algo bastante perturbador. Um líquido preto espesso estava borbulhando lentamente do chão. A substância se espalhava, formando uma poça escura que brilhava sob a luz do sol. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser simplesmente petróleo bruto emergindo naturalmente do solo. Outras teorias foram muito mais assustadoras, sugerindo que poderia ser algum material desconhecido ou tóxico.
Visualmente, a cena parecia como se a própria Terra estivesse sangrando escuridão. Número 36. A neve dividida. Durante uma caminhada noturna, um homem presenciou uma cena extremamente estranha. Toda a paisagem parecia dividida ao meio por uma linha invisível. De um lado da rua, tudo permanecia completamente seco. Do outro lado, a neve caía constantemente. Era como se o céu tivesse decidido que apenas metade do bairro receberia neve. Algumas pessoas rapidamente associaram o fenômeno a experimentos climáticos secretos. No entanto, diferenças locais de temperatura e umidade podem, em casos raros, criar esse tipo de divisão extremamente nítida na precipitação. Número 37. O brilho azul no horizonte. Um vídeo antigo voltou a circular na internet e reacendeu inúmeras teorias. A gravação mostrava uma luz azul extremamente intensa, iluminando o céu noturno à distância. No horizonte, o brilho parecia pulsar e iluminar as nuvens com um tom azul profundo e misterioso. Autoridades explicaram posteriormente que o fenômeno foi causado pela explosão de um transformador elétrico. Mesmo assim, algumas pessoas continuaram acreditando que poderia ter sido um teste tecnológico muito mais complexo, talvez até relacionado a experimentos envolvendo portais. Número 38. A explosão da nuvem. Uma pessoa filmava um grande conjunto de nuvens sobre um rio quando algo inesperado aconteceu. De repente, uma das nuvens liberou uma explosão de vapor branco por um dos lados, como se algo tivesse estourado dentro dela. A liberação aconteceu rapidamente e depois a nuvem voltou ao seu estado normal. Algumas pessoas disseram já ter visto fenômenos parecidos em outros lugares dos Estados Unidos. Alguns sugeriram que poderia estar ligado a operações de semeadura de nuvens usadas para modificar chuvas. Outros acreditaram que poderia ser apenas condensação e iluminação, criando uma ilusão estranha. Número 39. O suposto sol artificial. Algumas teorias conspiratórias afirmam que grandes organizações estariam testando um sol artificial, feito com tecnologia LED. Um homem que gravava um pôr do sol decidiu aproximar o zoom da câmera e notou algo estranho. Perto do sol principal, havia outra luz circular mais fraca. A superfície dessa luz parecia apresentar um padrão semelhante a uma grade de LED. Para algumas pessoas, aquilo parecia evidência de um experimento tecnológico secreto. Para outras, provavelmente era apenas um reflexo óptico causado pela lente da câmera. Número 40. O cubo da meia-noite. Um morador de uma pequena cidade na Polônia olhou pela janela durante a madrugada e viu algo que o deixou completamente paralisado. Pairando acima dos prédios, havia um objeto enorme em forma de cubo. A estrutura era escura, mas possuía um brilho alaranjado fraco ao longo das bordas. O objeto não fazia barulho e não se movia como um drone comum. Ele simplesmente permanecia suspenso no ar. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser tecnologia militar secreta. Outras acreditaram que parecia claramente uma nave extraterrestre. Número 41. O rugido do céu. Moradores da Flórida relataram um som estranho ecoando por toda a região. Muitas pessoas acordaram durante a madrugada com um ruído profundo vindo do céu. Algumas gravações captaram um som que lembrava um rugido antigo, quase como de uma criatura gigantesca distante. Outras pessoas disseram que parecia uma mistura de trombetas metálicas e máquinas pesadas funcionando no ar. O curioso é que as autoridades receberam dezenas de chamadas relatando o mesmo barulho. Mesmo assim, nenhuma explicação oficial clara foi apresentada imediatamente. Número 42. A areia azul brilhante. Um homem caminhava por uma praia durante a noite quando percebeu algo mágico acontecendo. Ao passar a mão pela areia molhada, ela começou a brilhar com uma intensa luz azul. Cada movimento fazia milhares de pequenos pontos luminosos aparecerem,
como se estrelas estivessem espalhadas pela praia. O fenômeno era completamente natural. Aquela luminosidade era causada por organismos microscópicos bioluminescentes presentes na água do mar. Mesmo sendo natural, o espetáculo parecia algo totalmente fora deste mundo. Número 43. A Praia Borbulhante. Um visitante de uma praia chamada Winchelsea registrou algo extremamente curioso. A areia sob a água rasa parecia borbulhar constantemente, como se o chão estivesse fervendo. Pequenas bolhas surgiam sem parar em várias partes da margem. À primeira vista, parecia algo estranho ou até perigoso. No entanto, muitas pessoas explicaram que o fenômeno provavelmente acontecia porque bolsas de ar presas sob a areia estavam escapando conforme a maré se movimentava. Número 44. As Duas Luas. Um vídeo que circulou na internet parecia mostrar duas luas brilhando no céu noturno. Imediatamente, começaram a surgir teorias estranhas. Algumas pessoas imaginaram que poderia existir um segundo satélite artificial orbitando a Terra. Outras sugeriram que talvez algum planeta estivesse perigosamente próximo do nosso mundo. Na maioria dos casos como esse, porém, a explicação costuma ser bem mais simples. Reflexos internos nas lentes das câmeras ou miragens atmosféricas podem criar duplicações muito convincentes de objetos brilhantes. Número 45. A trombeta nas nuvens. Moradores de um bairro saíram de casa após ouvirem sons estranhos que lembravam trombetas ecoando pelo céu. Quando olharam para cima, viram uma enorme formação circular de nuvem. O anel parecia quase um portal gigante abrindo lentamente no céu. Algumas pessoas disseram que a nuvem era apenas uma formação atmosférica incomum. Outras afirmaram ter percebido formas parecidas com rostos surgindo nas bordas da imagem. Esse tipo de interpretação pode acontecer por um fenômeno psicológico chamado pareidolia, quando o cérebro humano reconhece padrões familiares em formas aleatórias. Número 46. O trem nas nuvens. Durante uma tempestade, um relâmpago iluminou o céu por um breve instante e revelou algo surpreendente dentro das nuvens. Por uma fração de segundo, apareceu uma estrutura que lembrava muito o formato de um trem suspenso no ar. A silhueta parecia completa, com um formato longo e segmentado. Algumas pessoas disseram que aquilo parecia uma falha na realidade, algo semelhante a um glitch na Matrix. Outras acreditaram que poderia ser apenas um efeito visual criado pela iluminação do relâmpago nas nuvens. Número 47. A Cachoeira de Sangue da Antártida. Um vídeo impressionante mostrou uma cachoeira vermelha escorrendo sobre o gelo branco da Antártida. O lugar é conhecido como Blood Falls. À primeira vista, parece que o continente está sangrando diretamente para o oceano. Na realidade, o fenômeno possui uma explicação científica fascinante. A água dessa região ficou presa sob uma geleira por mais de 2 milhões de anos e é extremamente rica em ferro. Quando essa água entra em contato com o oxigênio do ar, o ferro oxida rapidamente e cria a coloração vermelha intensa. Número 48. O lago que surgiu no deserto. Durante uma visita à família, um homem percebeu uma grande multidão reunida em uma área do deserto próxima. Curioso, ele decidiu verificar o que estava acontecendo. No meio da paisagem seca, havia algo totalmente inesperado: um lago subterrâneo recém-aparecido. Muitos moradores disseram que aquela água simplesmente não existia ali antes. Algumas pessoas celebraram o surgimento como um verdadeiro milagre da natureza.
Outras ficaram inquietas, lembrando antigas profecias que afirmam que desertos começariam a jorrar água pouco antes de grandes mudanças no mundo. E aí, qual desses fenômenos mais te deixou impressionado? Alguns têm explicações científicas, outros continuam cercados de mistério, e alguns simplesmente parecem impossíveis de acreditar. O céu, a natureza e até o próprio planeta ainda guardam segredos que talvez a gente nem esteja pronto para entender. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!